1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 21. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Amém? Tomemos assento. Se a gente fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria Por que tantas derrotas? O título não é muito legal, né? Porque geralmente as pessoas sempre estão atrás de uma pregação triunfalista, né? De levante, né? Mas às vezes o remédio que cura, ele é um pouco amargo, mas ele cura. Amém? Então, é interessante que nesse texto aqui, no 21 ele fala: fiz como que estando sem lei, não estando sem lei para com Deus. Aqui Paulo fala enfaticamente que não está sem lei. Mas antes de entrarmos propriamente dito na palavra, uma introdução breve, irmãos, é observar o cenário da igreja. Eu sei, irmãos, que a gente tem que observar as coisas boas e aproveitar as coisas boas, mas para quem nasceu no Evangelho sabe que o panorama da igreja hoje não é um panorama bom. Começando pela política, se a igreja estivesse exercendo a sua função como igreja, o Brasil não estava como está. E o incrível é que alguns dos problemas que estão acontecendo no Brasil, infelizmente, são de políticos evangélicos. E tem até pastor preso. Então, dá para se perceber que o nivelamento da igreja não é bom. Isso é uma coisa muito ruim ignorar essa realidade. Por outro lado, para quem é antigo da igreja, quem nasceu no Evangelho, sabe que não era comum as derrotas que a igreja contabiliza hoje. Para se ter uma noção, as estatísticas mostram que o índice de divórcio no meio dos evangélicos é igual ou maior do que no mundo, só para ter uma noção. E quem nasceu no Evangelho sabe que antigamente isso não era normal. Hoje nós vemos, além de divórcio no meio do Evangelho, até de pastores. Não estou querendo ser pessimista, mas realista, irmão. Não podemos ignorar o que está acontecendo. A quantidade de filhos de crente em penitenciárias é extremamente grande. Quem vai evangelizar em penitenciárias sabe. Eu nunca fui, mas quem vai sabe que quando chega lá, o nome Misael, Daniel, Samuel é em quantidade. Você vai perguntar, filho de crente. Então, amados, a realidade é que existem algumas derrotas. Mas olhando para a vida dos cristãos também, o panorama não é bom. E às vezes eu vejo pessoas no meio do evangelho e que não conseguem se libertar de alguma prática pecaminosa. Entende? Não conseguem se libertar. Vemos também, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja caía na graça do povo. Ou seja, o exemplo da igreja era tão bom que a população se simpatizava com o exemplo da igreja. Eu lembro quando eu era criança que crente comprava fiado tudo quanto é lugar, mas não comprava porque ele queria comprar, não. Eu lembro que aqui na frente, aqui nessa rua, do outro lado, tinha um armazém chamado, por coincidência, o nome do dono era Seu Jesus, ele era português. E eu presenciei ele oferecendo para o meu irmão mais velho: fala para tua mãe, não precisa de pagar mais não. Anota no caderno, no final do mês, nem foi minha mãe que pediu fiado não, irmão. Por causa da moral que a igreja tinha. E hoje, irmãos, será que é assim? Claro que não, né, irmãos? Então, fazendo essa introdução, para trazermos para uma realidade que não pode ser ignorada. O evangelho, o nível está muito baixo. As derrotas. É normal alguém ficar enfermo? Claro que é, irmão. Enfermidade não dá em parede.
Mas a incidência de enfermidade também no meio do povo de Deus é extrema. E onde que está o ponto? O ponto está justamente quando algumas pessoas entram num lugar chamado igreja, entende? Mas não aprendem o evangelho. Hoje, em pleno, praticamente final, né, do tempo da graça, hoje alguém corre o risco de chegar num lugar chamado igreja, com placa de igreja, entrar, ficar ali 2 ou mais anos sem conhecer o evangelho. Parece até uma mágica. Hoje, nós não podemos fazer igual antigamente, de entregar folhetos, não é verdade? E dizer assim, procura uma igreja mais próxima. E está arriscado o camarada chegar no lugar e ele sair de lá numa situação que não compensa nem falar, né? Alguém arrancar até o último centavo que ele tiver no bolso. E os fatos dizem por si só. A gente não vai falar muita coisa, né, irmão, para não perder muito tempo naquilo que é triste, mas avançar para aquilo que é bom. Então, onde é que está o problema? É mais ou menos assim. Você entra numa empresa, certo? E você não procura saber qual é a tua função. Ou alguém que deveria explicar a tua função, não explica a tua função. E então, você está na empresa, mas não sabe. Ah, eu sou motorista, mas cada empresa, a função do motorista é diferente. Amém? Nosso irmão que é motorista sabe disso, não é verdade, irmão? Cada empresa tem um padrão de como se dirige, e qual a rota, e qual é a função do motorista, não é verdade? Então, algumas pessoas entram no evangelho e não sabem qual é a função. Eu estou falando de função fundamental. Porque se perguntar o que nós somos em Cristo, tem um monte de coisa que nós somos, não é verdade? Somos filho, somos herdeiro, são um monte de coisa. Mas existe uma coisa que nós somos em Cristo, que se não soubermos que somos isto, derruba todas as outras. E o ponto começa aqui, que Paulo está dizendo aqui, que ele fez como que estando sem lei, não estando sem lei para com Deus. Agora, daqui a pouco, pode preparar a tua Bíblia, a gente vai abrir algumas referências, porque nenhuma afirmação em qualquer coisa do Evangelho se fundamenta apenas com um versículo, entende? Sempre quando alguém afirma algo sobre o Evangelho, tem que se haver 2 ou mais referências que fundamente alguma afirmação, para que ele se sustente. Aqui Paulo disse que não está sem lei. Mas a lei não durou só até João? A lei não tinha findado com Cristo? Sim. Então, às vezes, irmãos, algumas pessoas pegam um versículo na Bíblia, quando Paulo fala assim, olha, pecaremos porque não estamos na lei, porque estamos na graça e não na lei. Então, dá um entendimento, quando ele fala isso, que nós estamos sem lei. Então, alguém pega, não, irmãos, a lei terminou em Moisés. Com certeza, a lei de Moisés terminou ali. Mas nós não estamos sem lei. Paulo afirmou isso aqui. E nos versículos que iremos ver agora, nós iremos ver fundamentado que lei é essa que nós estamos, pela palavra. Romanos 3, 27. Se eu correr, irmãos, minha vida vai me esperar. E essas referências é muito bom a gente ler, para que você tenha uma certeza, como os crentes de Bereia, que eles conferiam tudo que era pregado na palavra. Romanos 3, 27. Diz assim, ó. Podemos? Amém? Vamos lá? Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Viu? Ainda em Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em que Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em cada nome que está sendo falado, você vê um aspecto da lei ao qual nós estamos. Primeiro falou de lei da fé, agora chamou de lei do Espírito. Agora, Tiago 1, 25. Tiago 1, 25. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquisito, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado.
O nome dessa lei, lei da perfeita da liberdade. Em algumas versões está lei da perfeita liberdade. Então, por que é lei da liberdade? Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Percebe? Como em cada versículo mostra o aspecto dessa lei a qual nós estamos, não estamos sem lei. Agora, ainda em Tiago, capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Chamada também de lei real, a qual quando você ama, você cumpre. Lei real. Agora, Hebreus 7,12, você volta um pouquinho de Tiago, você vai encontrar Hebreus 7,12. Observe o que vai dizer aqui em Hebreus. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. Então, irmão, se mudou a lei, é porque veio outra. Então, eu creio que a partir desses versículos, ninguém aqui na congregação tem dúvida que nós temos uma lei a seguir. O problema, irmão, é que toda lei, quando ela é quebrada, ela compreende um ônus. Não é verdade? Se você infringir uma lei do país, você vai ter uma punição. Fato. Se eu soltar esse microfone aqui, eu vou ir contra a lei da gravidade, ele vai quebrar. Esse microfone já tem 5 anos e nunca quebrou. Mas se eu soltar, ele vai quebrar. Então, já começa um indicativo aqui, que se nós quebrarmos a lei de Deus, do Espírito, nós com certeza teremos um ônus. Fato, sem contestação. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas entram no Evangelho e elas aprendem até a cantar os louvores. Falar as gírias do cristão, né? Chamar o outro de varão, de manto, de mistério, né? Aquelas gírias todas que andam por aí. Ele aprende às vezes até a usar a fazer um nó na gravata, que ele não sabia, usar um paletó. Eles aprendem às vezes até o costume do cristão. Mas às vezes ele não aprendeu ainda o fundamento do qual ele foi chamado. E o que acontece? Em Cristo nós somos várias coisas. Nós somos casa, somos templo. Nós somos pedra, porque ele também é pedra, só que ele é pedra fundamental e nós somos as pedrinhas. Nós somos filhos, somos herdeiros. Agora, tem uma coisa que nós somos que praticamente é o elo que ficou perdido no Evangelho, que se vivia na antiguidade. E o nome disso é sacerdote. Irmão, você pode tentar ser tudo, pode querer ser pastor, você pode querer ser missionário, você pode querer ser cantor, tudo. Se você não for sacerdote, você pode durar algum tempo, mas uma hora vai dar ruim. Porque se não formos sacerdote e não cumprirmos o nosso sacerdócio, sabe o que acontece? Nós estamos com uma bomba relógio para explodir a nossa vida. E isso que tem acontecido no meio evangelho. Mas por que não se ensina mais isso no Evangelho? Porque muitos não querem um Evangelho cristocêntrico, como diz a nossa amada irmã Angelina. Eles querem um Evangelho que venha agradar. E o chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? Os fins justificam os meios. Está enchendo a casa? É o que importa. Então o que o povo gosta? É igreja preta? É luzes girando? É karaokê? É micareta? Então, encheu a casa, eles gostam do quê? De objeto ungido, porque lá de onde ele veio tinha isso, ele quer aqui. Então, hoje em dia as pessoas, muitos entram, eu fiquei tanto tempo no evangelho, mas não libertei do homossexualismo, não libertei da bebida. Então, eles pensam que eles vão no evangelho para tomar um passe e sair liberto. Mas isso não acontece. Então, muita gente está entrando no evangelho, mas eu não consigo me livrar disso, daquilo. Aí a pergunta, está exercendo o seu sacerdócio? Nem sabe que existe um sacerdócio. Isso é grave, irmão. Isso é muito grave. Então, por isso que acontece de pessoas que entram no evangelho e pensam que ele vai entrar no evangelho. Se ele se batizar nas águas, já resolveu tudo. Não, é o começo. Se ele batizar no Espírito Santo, já resolveu tudo. É o começo.
É ótimo. Mas para que a coisa aconteça, precisa se crescer na graça e no conhecimento. E as pessoas querem um evangelho automático, um evangelho prático. Eu estou com um problema na minha vida sentimental, eu vou lá, o pastor ora por mim, meu casamento fica bom. Não acontece dessa maneira. Então vamos observar aqui o nosso sacerdócio. Na Bíblia, na palavra. Abra sua Bíblia agora, no livro de Pedro. Avisar os irmãos que o nosso irmão José da Mata e sua esposa não estão conosco, eles viajaram para a Bahia, tá? Os irmãos que puderem, orem pelos nossos amados. Eu tinha até me esquecido de falar, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz assim, ó. Versículo 5. Acharam? Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos o quê? Sacerdócio santo. Agora observe agora, ainda no mesmo versículo, no mesmo capítulo, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui diz, nós somos o quê? Nós somos o quê? Sacerdócio real. Isso foi profetizado, foi falado lá no Velho Testamento, e aqui está sendo confirmado. Então, já fundamentamos que temos uma lei, mas aqui é só 2 versículos, né? Então vamos mais. Como é que eu entendo que eu sou um sacerdote? Você vai ver em Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Amados, quem oferece sacrifício era quem na lei? Sacerdote. Está percebendo? O que eu estou mostrando para vocês, irmão, não o que eu penso. O que eu penso não importa. Eu estou mostrando para vocês o que a Bíblia fala sobre nós, que somos, que algo se não entendermos, nós estamos fadados a ser derrotados. Somos sacerdotes. Que hoje em dia, muitos segmentos gostam de botar o pastor como sacerdote. Todo mundo tem que comer na mão dele. Porque isso é bom para dominar o povo. Mas o véu do templo rasgado de alto a baixo, irmão, e nós somos sacerdotes, sim. A diferença é que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e nós somos o sacerdote. Tá? Agora, para entendermos melhor isso, nós temos que levar em conta uma coisa que iremos ler também para fundamentar legal. Muita gente não entende a Bíblia, irmão, algumas coisas na Bíblia, porque não entende que a lei é uma alegoria para o tempo presente. A lei é uma alegoria para o tempo presente. O que significa alegoria? Alegoria, irmão, é algo figurativo. Um exemplo muito claro disso é o carnaval. O que existe no desfile de carnaval? Carros alegóricos para trazer uma ideia de como era o Brasil colonial, como é a medicina. Então, observe o que fala em Hebreus 9, versículo 9. Aqui, como a gente não sabe quem foi, eu também concordo com a irmã Angelina, para mim foi Paulo, não existe, tá? É só uma ideia, porque para ter essa profundidade, como tem em Hebreus, eu não encontro ninguém com essa capacidade de não ser Paulo, mas não fala, né? Que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifícios que contra a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui ele vem falando de todo o tabernáculo, de toda aquela parafernália, tudo que havia no templo, e ele diz, isso é uma alegoria para o tempo presente. Onde é que acontece o problema? É quando você pega algo que é da lei, que é uma alegoria, e tenta usar como uma coisa exata. Para se ter um entendimento melhor, ainda em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, a parte A somente,
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Olha, irmão, olha que instrução interessante. A lei é sombra dos bens futuros, mas não é a imagem exata das coisas. Então, se você pega algo da lei e quer usar como exatidão, você vai se complicar, porque é sombra. Quer mais uma? Colossenses 2, versículos 16 e 17. Estamos gastando tempo nesses versículos, tá? Se Deus nos conceder, estará sendo postado no canal da igreja. Porque é muito importante você ter certeza do que você está ouvindo, não é uma ideia minha, né? Colossenses 2, versículos 16 e 17. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Percebe, irmão? Eu já vi, uma vez eu estava num retiro espiritual, o irmão veio falar para mim que a irmã não pode entrar na igreja no período menstrual, porque na lei não podia. O irmão falou, irmão. Eu falei, não vou nem perder a minha graça, porque se eu fosse entrar, ele podia ser. Tem gente que aprende a Bíblia para ele, só ele ter razão, né? Tem gente que faz um seminário para ele ser a última palavra. Tudo que ele falar está certo, ninguém pode contestar. Mas Paulo falou uma coisa bem interessante. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, irmão, nós aprendemos uns aos outros. Nunca iremos saber tudo. Então, aqui nós entendemos, amados, a importância de entender sacerdócio como uma alegoria. Então vamos entender. Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou quantas vezes o sumo sacerdote entrava no templo para oferecer, no Santo dos Santos? Uma vez, por ano. Só que ele oferecia por si e depois pelo povo. Jesus entrou uma vez só e fez um sacrifício que resolveu o problema. Esta figura de Melquisedeque e de Arão representa Jesus. Agora, e os sacerdotes ministravam quando? Todos os dias. Azeite para botar na lamparina. Os sacrifícios aconteciam. Esse sacerdote simboliza a gente. E a ideia fica muito fácil de entender. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Já viu uma gatinha nascer, um monte de gatinho e nascer um cavalo no meio? Não. Então, se Jesus, ele é rei dos reis, nós somos reis. Se Jesus é sacerdote, nós também somos. Se ele é pedra, nós somos. Se ele é casa, nós somos. Percebe? E como os sacerdotes ofereciam os sacrifícios continuamente. Está te lembrando alguma coisa? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está te lembrando alguma coisa? Tome a cada dia a sua cruz. A cada dia. Então, agora voltando para Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, fala: nós somos pedras vivas para quê? Vamos lá? Para oferecer o quê, irmãos? De novo no 5, 2:5. 1 de Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados no caso espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais. Amém? Oferecer. Só que como nós somos sacerdote e não sumo, o trabalho do sacerdote era contínuo, era todos os dias. Por isso que eles não trabalhavam. Irmão, preste bem atenção que o cerne da questão está aqui, mora aqui. Os sacrifícios eram contínuos, sacrifícios espirituais. Bom, em Romanos 12 já entendemos que o sacrifício espiritual é feito com o quê? Com o nosso corpo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. A diferença do sacrifício que se oferecia na lei para o da graça. Olha como é que não é a medida exata. Os sacrifícios que eram feitos na lei, os sacerdotes podiam comer. Estão lembrados? Até que os filhos de Eli pegavam o que não era
permitido, que isso podia pegar. Quando metia o tridente na panela, o que viesse podia pegar. E acabou. Mas os caras deviam ser glutão, né, irmã Angelina? Toda hora queria colocar o tridente de novo para pegar mais. E era um pecado. Agora, o sacrifício da lei, era morto. Olha só a alegoria. Era morto e eles comiam. O sacrifício da graça, da lei do Espírito, é vivo, sacrifício vivo, para matar a nossa carne. Não é interessante isso? De novo, os sacrifícios da lei de Moisés eram mortos e eles comiam. O sacrifício da nova aliança é vivo, não dá para se comer assim. Se come espiritualmente, para matar a nossa carne. Entende a alegoria? É maravilhosa a palavra. Dá vontade de ficar o dia inteiro aqui só se deliciando na palavra de Deus. Agora, o ponto é, e o que são sacrifícios espirituais? É uma boa pergunta. Este é o elo que ficou perdido. Por quê? A Bíblia fala que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Então o que dá aparência exterior é você botar uma placa aqui, ó, que vem um cantor tal, e aqui tem um tapete vermelho, e um monte de bola. Ou então eu falando um monte de língua estranha e pulando. Percebe? Por que as pessoas não conseguem entender o evangelho? A Bíblia fala que o reino dos céus não vem com aparência exterior. E que a ovelha conhece o quê? A voz do pastor. A voz. Sacrifícios espirituais fundamentalmente, oração, leitura da palavra de Deus. Se tu quiser, você anota. Oração, leitura da palavra de Deus, jejum. Esses são os 3 fundamentais. Mas ainda podemos contar com esses: a vigília e o deserto ou secreto. O fundamental são os 3, mas esses 5 são os mais importantes. Aí talvez você vai me perguntar: mas pastor, o louvor também não é sacrifício de louvor? O fruto dos lábios? Irmãos. Mas por que ele não é fundamental? Porque o louvor, alguém pode louvar para ganhar um dinheiro. Não é verdade? Tem gente que não canta para ganhar dinheiro. Pregar é sacrifício espiritual? Mas o cara pode pregar só para ganhar dinheiro, ou para se amostrar. Agora, o que ninguém vai conseguir fazer continuamente, o sacrifício é contínuo, é ter uma vida de orar um dia ele pode, jejuar um dia ele pode, ler um dia a Bíblia ele pode, manter uma vida de oração, de jejum, leitura da palavra de Deus continuamente, se não for sacrifício espiritual. Está dando para entender? Algumas das outras coisas você faz, mostrar a sua bela voz, agora, porque todo mundo vai ver. Então, os sacrifícios espirituais é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha essa casa aqui, está maravilhosa, não está? Mas, se não tivesse um monte de sapato e coluna aí, né, irmão Arilson? Como é que ficava isso aqui? Tinha como? Esse é o detalhe. Por que às vezes as pessoas não se preocupam em falar de oração, de jejum? Quando você está jejuando, alguém está te vendo? Orando na madrugada, no monte, onde quer que você... Alguém está te vendo? Não. Quando você está lendo a Bíblia? Não. Então, geralmente, a nossa carne, ela quer aquilo que aparece. Eu quero pregar. Não estou dizendo que está sendo errado pregar. Eu estou dizendo que se você tem o fundamento, o tripé, que é oração, jejum, leitura da palavra de Deus, isso tudo vai te fazer você ter sede do secreto, ficar sós com Deus. Por que as pessoas só dormem na vigília? Não jejua. Fica pesado. Chega na vigília e fica igual pode, dormindo. Não tem carga de jejum. Paulo fala, guarda o bom depósito em Cristo. O que acontece? Por que jejum, oração e leitura da palavra de Deus é o fundamental? Que a partir desses 3, você chega à vigília, você chega ao deserto e ao secreto, e aí sim, você começa a pregar, não como uma, que Jesus chamava de cana agitada ao vento. Tem muito pregador que começa a pregar com essa base, jejum, oração e leitura da palavra de Deus, mas ele fica achando tão bom os holofotes, que ele quer saber só de pregar, de olhar a agenda, de postar no Facebook e no Instagram, que daqui a pouco ele já deixou a sua meta de oração. Tem pastores também assim, e aí ele nem percebe que ele para de pregar o que Deus manda pregar, e ele começa a pregar o que dá certo, né? O que faz o povo dar glória, o que faz o povo chave de carro, né?
Ele fica igual Micaías quando chegou lá para profetizar para Acabe e Josafá. Quando ele viu, né, tapete, Acabe com veste real, aquela punjância toda, ele, em vez de falar o que Deus mandou falar, aí ele muda, lembra da história? A sorte que o próprio rei desconfiou, né? Como diz o ditado, né? Santo, quando vê muitos esmola, desconfia e fala a verdade aí, Micaías. Não já mandei você falar a verdade? Pois é assim, irmãos. Então, por que hoje pessoas no evangelho, irmão, eu estou no evangelho, não consigo me livrar da bebida, das drogas, do homossexualismo, da pornografia? Explicaram para você que você é um sacerdote? E que você tem que exercer o seu sacerdócio? Irmãos, na lei, se isso aqui fosse um templo, só quem estava aqui dentro, irmão, eram os sacerdotes. As mulheres não entravam, os outros não entravam. Quando Cristo morre, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então, quando você ajoelha para orar, irmão, não tenha dúvida, você entra no Santo dos Santos. Está lá no livro de Hebreus. Temos ousadia para entrar no santuário. Irmãos, pare para pensar na supremacia da graça. Aposto que a lei de Moisés foi feita com sangue de um cordeiro. A lei do Espírito, a lei perfeita da liberdade, a lei de Cristo foi feita com sangue de ser humano, irmãos. Espera aí, mas não foi de um ser humano qualquer não, foi com sangue de Cristo, irmãos. Então, aquilo que não era possível ao homem, ele pagou um preço caro para que eu e você tivéssemos acesso à graça. Então você é sacerdote. Se você está na rua, você prega o evangelho, alguém se converte, você tem autoridade para ligar ele no céu na hora. E se ele morrer, ele está salvo. Não, vou levar lá para o pastor. Não, você tem essa autoridade, irmão. Percebe a confusão? Então algumas pessoas falam, eu fiquei tantos anos no evangelho, e não me libertei disso. Será que te falaram para você que você tem um sacerdócio para ser exercido? Não. Porque eles pensam, eu vou lá na igreja, o pastor vai orar, eu vou deixar de ser adúltero. Não vai, irmão. Não existe oração. O evangelho é relacionamento. Por isso que a Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando como, irmão? Aquela amizade que Adão tinha lá no jardim do Éden, que na virada do dia Deus se encontrava com Adão, que foi quebrado pelo pecado. Lá na cruz do Calvário, ele reconciliou o homem com Deus. Ele pagou um preço caro para que você seja sacerdote. E aí dizem para você, não, vem cá que eu vou te dar esse negocinho aqui ungido e você coloca na tua casa. Eu vou te dar esse azeite ungido e você passa no... Irmãos, aí você fica preso nele. Só ele é o cara, só ele fala com Deus. Percebe o porquê que tem muita gente que está naufragando na fé, tendo derrotas? Porque ele aprende a cantar os hinos, irmãos. Mas o que o povo gosta? O povo gosta de festividade. Eu estava um dia atendendo uma cliente, aí ela falou assim, eu gosto de festividade, né? Festividade é que é bom, né? O povo não gosta de consagração, de oração, de jejum, porque não é muito atrativo aos olhos carnais. Mas o resultado disso é que é o maravilhoso. E é isso que havia na igreja do passado. Se você ler Atos dos Apóstolos, tudo que a igreja fazia era jejuando e orando. Está lá, irmãos, a igreja jejuando e orando. Paulo também, quando encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele jejuou e orou. Aí Paulo vai dizer lá na frente, em jejum muitas vezes, em vigília muitas vezes, em fome, frio e sede muitas vezes. Ele dissociou passar fome de jejuar. Entende? E talvez alguém vai tentar dizer, né? Mas Jesus não já ofereceu o sacrifício? Aí estou oferecendo aqui. Eu gosto de levantar as perguntas que as pessoas vão falar, porque vão falar. Mas Jesus já ofereceu o sacrifício? Sim, irmãos. Só que quando você ora, jejua, você na verdade, você não faz isso sozinho. Para você entender, o nome da nossa lei é lei do Espírito, lei da liberdade e lei da graça. Então, por que não é sacrifício?
Porque quando você ora ou jejua, acontece isso que está aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Para você entender que quando você ora, jejua, lê a Bíblia, você não está fazendo um sacrifício. A palavra sacrifício é uma força de expressão. Você está ministrando, é uma ministração. Filipenses 2, versículo 12 e 13. De sorte, meus amados... Posso? Não, vou esperar um pouquinho, né? Pode, irmãos? Filipenses 2, versículo 12 e 13. Diz assim, ó. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ouviu aí, irmão? Operai. Nós temos que operar. Paulo falou que nós somos cooperadores de Cristo. Nós fazemos a nossa parte. Agora, olha o que vai vir aqui à frente. O 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Ué, irmão, é Deus ou eu? É uma parceria. Nós somos casa, irmão. Nós temos alguém morando em nós, é o Espírito Santo. Na verdade, quando você jejua, você não jejua, Ele jejua você. O certo, irmão, não é nem você falar que você vai oferecer um jejum para Deus, é você pedir: Espírito Santo, eu queria fazer aquilo que Moisés falou, nem só de pão viverá o homem. Eu quero agora começar a me alimentar das coisas espirituais. Eu quero jejuar. Aí Ele jejua você, Ele está em você. É aquilo que Paulo falou: a vida de Cristo se manifeste nos nossos corpos mortais. Irmãos, Ele está morando em nós, mas Ele não vai fazer nada que você não dê liberalidade, porque Ele não é um intruso, entende? Então, dizer que jejuar é um sacrifício está errado, é porque Ele falou também que sem mim nada podeis fazer. Então, se Deus não te der graça para jejuar, para orar, você não vai conseguir. Entende? Houve um momento da minha vida, irmão, que eu comecei, travou, há muitos anos atrás, eu não conseguia orar nem jejuar. Aí eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu ia tentar jejuar, não conseguia. Deus falou com todas as letras para mim. Sei o que está acontecendo. É que você pensa que as coisas que acontecem boas na tua vida é porque você ora ou jejua. Aí eu falei: meu Deus, então o pessoal que pega a predestinação está certo? Eu não tenho que orar nem jejuar? Deus falou com todas as palavras, irmão, com todas as palavras. Quando você ora, quando você jejua, você faz porque eu te dou graça. Tudo voltou ao normal. Porque eu estava me vai descendo, irmão. Eu achava que aquilo que eu fazia, eu ainda falava assim: esses irmãos aí ficam derrotados porque eles não querem orar nem jejuar. Eu achava que eu que fazia. Aí Deus me mostrou isso aqui. É Ele que opera em nós, o querer e o efetuar. Agora Ele fala também: operai a vossa salvação, faça a tua parte, o reino dos céus é tomado à força. Agora, quer mais um versículo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, por que o avivamento não tem vindo sobre o Brasil? Porque como é que as pessoas fazem? O bicho pega, né? Né, irmã Angelina? Aí o cara vai orar, aí ele vai jejuar. Ele jejua em troca, é uma barganha. Eu vou jejuar para isso, eu vou jejuar para aquilo. É uma barganha. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro, é uma barganha. Ele não sabe que ele é um sacerdote ainda. Quando Jesus preste a ser crucificado, ele jejuou? Ele só orou. Ele já tinha carga de jejum. Jejum é algo que tem que ser periódico. É o teu sacerdote sendo cumprido. Irmãos, eu estou fazendo a minha parte.
Falando para vocês, porque eu sei a responsabilidade que é, a palavra fala que eu vou ter que dar conta da vida de cada um. Então eu estou falando isso para que você vença, para que você cresça, para que você não seja mais aqueles que ficam comendo pela mão dos outros, ou ficar como coelho assustado no meio dessa pandemia. Entende? Então, observe, é a graça que está em nós, é que opera em nós. Mas o que acontece é que as pessoas usam Jesus como muleta. É igual o povo de Israel, irmão. Estava tudo bem, aí começava a adorar a imagem, a adorar isso, a adorar aquilo, né, irmão? Aí pegava, Deus começava a mandar sofrimento, aí se consertava. Mas isso era na lei, irmão. Deus não quer trazer sofrimento a ninguém para fazer alguém orar. As pessoas têm que entender que oração não é uma penitência. Os crentes antigos não oravam 2 horas, porque o pastor falava que era obrigado a orar 2 horas. Não. Eles começavam a orar e não conseguiam parar, porque quando você mistura oração, jejum e Bíblia, as palavras começam a nascer na sua boca, a Bíblia começa a falar para você, você entra na dimensão do Espírito. Está lá no livro de Coríntios. O homem natural não entende as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. A lei é espiritual, e a nova aliança também é. Então você compara a lei com uma alegoria e traz para a graça, e entende o teu sacerdócio. Por que o avivamento não vem? Mês de avivamento da igreja. Ora um mês, jejum um mês. Acabou aquilo ali, acabou, irmãos. Estamos preocupados com a nossa vida cotidiana. Mas olha o que Paulo fala. Visto que o tempo se abreveia, aquele que é casado, seja como se não fosse. Aqueles que folgam, como se não folgassem. Aqueles que usam desse mundo, que dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. A igreja de antigamente ela triunfava, porque a igreja não tinha muita coisa que tinha hoje. Poucos irmãos tinham carro, poucos irmãos tinham casa de laje. Eu lembro que os irmãos que tinham geladeira mandavam gelo para os irmãos que não tinham. E tinha uma irmã que ficava tão feliz, eu nunca me esqueço, a irmã Otília, morava nessa rua aqui. Ela pegava o gelo, achava a coisa mais linda. Ela comia o gelo. Ah, Jesus, isso é muito bom. Aí meu irmão Otília. Eu gosto muito, ela comia o gelo. O dente dele não estragava não, aquele dente forte. Aí Deus começou a abençoar, igual o povo de Israel. Aí hoje, o crente não vai para a igreja por quê? Ele vai ficar no ar-condicionado. Porque ele foi para o shopping no sábado, porque teve dinheiro. Então, irmão, Deus está permitindo isso tudo que está vindo aí. Não é para maltratar o povo não, irmãos. É para o povo acordar. A palavra fala que Deus corrige e açoita quem recebe por filho. Deus está permitindo isso acontecer. E se o povo não acordar, vai piorar. Sabe por quê? Porque é só isso que o povo entende, irmão. E talvez pode até piorar. O povo está dormindo, irmãos. Como é que você percebe que o povo está dormindo, igreja? Que o povo acha normal. Toda semana você ouve falar que um crente se separou. Toda semana, se você entrar na rede social, você vê um escândalo no evangelho lá para todo mundo ver. Como você percebe que a igreja adormeceu? Que há poucos tempos se viu um vídeo de um homem nu, um monte de criancinha, e a igreja não acordou. A igreja está desenvolvida nas coisas dessa vida. Então o que está vindo aí pode piorar. Vai acordar muita gente. Mas Deus não está fazendo isso por mal não, irmão. Está lá no livro de Pedro. É necessário que o juízo comece pela minha casa. Muita gente vai acordar. Mas pastor, Deus vai fazer a gente passar por isso? Irmão, olha o que Paulo passou. Olha o que Pedro passou. Tu acha que não? Vai, irmão. Paulo falou, em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Irmãos, crente que tem medo de morrer, crente que fica, irmão, eu já conversei com um crente que está morrendo de medo, se por acaso ele é funcionário público, a coisa apertar e ele não poder mais receber o pagamento. Ele morre de medo. É o nível.
Então Deus vai permitir isso acontecer para acordar o povo, irmãos. Porque Paulo estava lá naquela cadeia, numa cadeia sofrida. E sabe o que acontecia? Quando os irmãos iam lá para visitar Paulo, não encontrava Paulo, se eu não me engano não. Quando começava com Paulo, ele via alegria em Paulo, e Paulo dizia: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Então sabe o que acontecia? Quem visitava Paulo saía igual uma raposa incendiada e entrava na seara do inimigo e espalhava o evangelho. O evangelho cresceu em Atos dos Apóstolos, debaixo do sofrimento. O avivamento que virá sobre a igreja virá sobre o sofrimento. Irmãos, há poucos anos não se ouvia falar do sofrimento que está no evangelho. Deus permitiu divórcio de crente, filho de crente na cadeia. Mas o povo não acordou, irmãos. Deus, pouco antes da pandemia, surgiu um escândalo na internet de um pastor que ele mudou de convenção para poder não cumprir a disciplina, porque ele ganhava muito com show, ele era cantor e pastor. Algo de 700 mil por mês só cantando. Aí veio a pandemia, ele teve que parar de qualquer maneira. Canta agora com a igreja vazia, ele teve que parar. Percebe, irmãos? Isso que está vindo, irmão, não é para o mundo não. Tem gente achando que, no carnaval fizeram isso. Irmãos, até combinou, porque no carnaval eles debocharam de Jesus. Mas isso que está vindo aí, é para o povo acordar, porque o povo não acordou, irmãos. Não acordou. E Paulo fala no livro de Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas pastor, como é que vai ser se as coisas piorarem? E como é que eu vou fazer? E dinheiro e comida? A palavra fala: o justo viverá pela fé. Irmãos, quando você está conectado com Deus, você entende o modo que Deus opera. Irmão, todas as vezes que Deus operou, Ele não usou a lógica. Observe Elias precisando de comida. Qual a lógica? Elias fosse a uma viúva, pelo menos rica, ou uma rainha. Deus manda Elias aonde? Manda Elias simplesmente a uma viúva. Quando Naamã estava leproso, ele podia ser mandado por um monte de rio de águas limpas. Deus manda Naamã a um rio de água barrenta. Quando Gideão foi guerrear, ele podia ir com 22 mil, foi com 300. Então, irmão, aquele que está vivendo a palavra, conectado com a palavra, exercendo o seu sacerdócio, isso que está vindo não vai ser problema para ele. A nuvem de fogo que guiava Israel, para Israel era bênção, e para o Egito era escuridade. Irmão, para crente que está morno, crente que está morto, crente que está desconectado com a palavra, crente que está como está em Apocalipse, tens o nome de que vive, mas está morto, vai se apavorar. Irmão, tem crente apavorado, todo dia ele vai no YouTube, ele vai procurar o que vai acontecer, quem vai ser o anticristo, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, e como é que vai ser? E estão pirando. Sabe por quê? Gasta mais tempo para saber o que o diabo vai fazer do que o que Deus tem para nós. Irmãos, o evangelho não tem lógica. Quando a Bíblia fala em Hebreus 12, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, que tudo que o diabo quer é que você tenha juízo, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura para o mundo que perece. Aquele que quiser ser sábio para Deus, fará-se louco para esse mundo. Não importa o que virá, o justo vive pela fé. Se você tiver fé, vou te dar só uma dica mais ou menos do que pode acontecer. Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras iguais a essas, e como maiores que essa. Jesus curou a olheira de Malco. Aí imagina, o teu filho cai e machuca a cabeça, e por acaso a coisa seja tão séria que você não possa ir no posto de saúde. Você vai orar e vai ser curado na hora. Você vai orar e vai estancar o sangue na hora. Eu creio assim, porque se não for assim, não existe evangelho. Eu creio, irmãos, de uma lata de arroz, de mantimento na tua casa, que tem lá 3 quilos de arroz. E na hora que a coisa começar complicada, toda hora que você meter o caneco para tirar, vai sair um copo de arroz de lá, e os meses vão passar. Eu creio assim, irmão, eu creio assim, porque a Bíblia diz assim. Jesus multiplicou o pão, 5.000 pessoas,
Fora mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, mas isso aí não é uma aula que você aprende. Não, irmãos, isso só acontece, se você só pode entender isso, se você estiver nisso, se você estiver vivendo. Se você estiver conectado na dimensão do Espírito, você não pensa na lógica, você não pensa mais no natural, você pensa no sobrenatural. E aquilo que pode ser desespero para crente morto, desespero para o mundo, para você é bobagem. Para você vai falar assim, igual já falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Esta é a palavra para nós nesta manhã. Que possamos nunca nos esquecer. Pregar é bom, irmãos. Cantar é bom. Evangelizar é maravilhoso. Mas nada disso fará sentido se você não exercer o seu sacerdócio continuamente. Tome a cada dia sobre a cruz, a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. O maná que caiu no deserto, o que caía ontem, não servia para hoje. O que você leu na Bíblia hoje não serve para amanhã. A cada dia a sua porção diária. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Amém?